acabamos de ouvir o Santo Evangelho segundo o apóstolo de São Mateus, neste que é o quarto domingo depois do Pentecostes. E São Mateus então nos narra um episódio que ocorreu em que Jesus caminhava então até Cafarnaum e, entretanto, aparece-lhe à frente um oficial romano. Esse oficial romano era um centurião. O centurião tinha sobre a sua subordinação, sobre o seu comando, cerca de 100 soldados. Como é óbvio e como é intrínseco a todos os oficiais e cobradores de impostos romanos, nenhum deles era bem visto então pelo povo judeu, era então considerados pessoas não gratas, invasores, pagãos, porque adoravam deuses e por aí fora. Mas eis que então que surge um oficial romano, um centurião muito especial. Esse centurião dirigiu-se a Cristo e diz-lhe: Senhor, o meu servo está acamado, está paralisado e muito doente, está paralítico, não se consegue mexer, está lá em casa, sofre horrivelmente. Mas eis que o que é mais interessante aqui, queridos irmãos e irmãs, é que o oficial romano, o centurião, não pede nada a Cristo. Não pede nada. O oficial romano, pela sua própria experiência, dirigiu-se a Cristo com um testemunho, dirigiu-se a Cristo com o relato de como se fosse o seu próprio sofrimento. Mas estava a falar do seu servo, do seu escravo, que estava paralítico em cama, em casa. Mas esse oficial romano dirigiu-se a Cristo como se ele próprio estivesse a sofrer. E mesmo assim não pediu nada. Mas ele falou como se falasse com um superior seu, explicando-lhe o quão difícil está a frente de batalha e com confiança, esperando ouvir então desse seu superior uma resposta positiva, uma ajuda efetiva. Foi assim que o oficial romano falou com Cristo, com fé, com esperança e com a linguagem do amor. Nós sabemos que os oficiais romanos eram pessoas pagãs, mas nós também sabemos que eram pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. E Deus que conhece o coração de cada um. E aquele oficial romano estava a criar dentro de si o reino de Deus. Então, o domingo passado, no Evangelho de São Mateus, também ouvimos: buscai primeiro o reino de Deus e o resto vos será acrescentado. Este oficial romano centurião, ele já criava o reino de Deus dentro dele. Ele falava com Cristo com amor, com fé e com esperança, sem pedir nada. E eis a resposta do Mestre Divino que diz: eu vou lá curá-lo. Era essa a resposta que o centurião queria. Porque quando nos dirigimos a Cristo em oração, devemos dirigir com sinceridade, com amor, e não pedindo nada para nós próprios, porque o oficial romano não estava a pedir nada para ele, estava a pedir
para o escravo dele. E podemos ver aqui, queridos irmãos e irmãs, que coisa inacreditável que um oficial romano se colocasse no papel de servo e que fosse então pedir ajuda para o seu senhor que está em casa. Então esse oficial romano inverteu completamente os papéis de oficial e escravo, pedindo a Cristo que curasse o seu servo. Ele não pediu nada para ele. E já aqui, ele dentro dele já criava o reino de Deus, o reino do amor. E quem é que ele foi? De quem é que ele foi à procura? Do rei desse reino, do amor, o próprio Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é realmente nos aproximamos daquilo que é o Deus homem quando deixamos de pedir coisas para nós próprios e começamos então a orar pelas outras pessoas que não são do nosso círculo familiar. Quando nós começarmos a orar pelas outras pessoas fora do nosso círculo familiar e por aquelas pessoas que não nos podem ver, aquelas pessoas que não gostam de nós, aquelas pessoas que nós também não gostamos delas, é essas que devemos pedir a Deus. Porque orando por todas essas pessoas que não gostam de nós, por aquelas que gostam de nós e a gente que nós conhecemos, por todo o mundo que está doente e sofre, por aquela pessoa também que está doente e sofre e não os conhecemos, ou os conhecemos, ou não interessa. Só assim, queridos irmãos e irmãs, podemos então ser comparáveis a Cristo. É incrível como o oficial romano, que podia ser de grande orgulho, de grande uma pessoa realmente feroz, uma pessoa mal educada, uma pessoa que se sentisse superior, não é? Aos outros, por ser um centurião, por ser um oficial romano, mas não. Ele pedia pelo seu servo. Ele não só cuidava e comandava os seus subordinados, como também os amava e cuidava deles. Quantas vezes vemos, queridos irmãos e irmãs, no nosso dia a dia, quando uma pessoa é promovida a chefe de uma empresa, ou a gerente, ou a chefe de secção, ou seja o que for, e vemos uma mudança nessa pessoa, passado um tempo, em que ela se acha superior às outras, em que ela é extremamente mal educada, em que ela é extremamente rude e se sente superior a todas as outras por ser chefe de secção, ou chefe disto, ou chefe daquilo, e que realmente afasta todas as pessoas dela, que realmente afasta todo o amor, toda a educação, toda a humildade, e consegue então só enxergar o orgulho e a altivez, não é? Que a fazem ser uma pessoa superior e mais importante que todas as outras. E este, queridos irmãos e irmãs, este centurião oficial romano, pagão, é um exemplo de amor, é um exemplo de humildade, é um exemplo daquilo que todos devemos ser uns com os outros. Porque ele podia ser, sim, orgulhoso, podia ser mandão, porque ele mandava e tinha subordinados e tinha soldados subordinados a ele. Ele mandava, ele tinha grande poder, mas mesmo assim ele começou a criar então o reino de Deus dentro dele, pedindo
então ajuda não para ele próprio, pedindo para o seu servo que sofria. E assim, queridos irmãos e irmãs, Cristo foi lá curá-lo e disse: faça-se conforme a tua fé, porque Deus está conforme a nossa fé. Se nós não tivermos fé, queridos irmãos e irmãs, e se tivermos uma unha, dúvida sequer, não vai acontecer. E o exemplo do centurião é um exemplo vivo para a nossa vida diária, para não olharmos para nós com orgulho de que somos mais que os outros, de que temos um posto mais alto que os outros, que nós temos 100, 200, 300 empregados à nossa subordinação e que somos superiores a todos eles. Olhemos para este centurião oficial romano do Santo Evangelho de hoje, humilde, que tendo poder em suas mãos, ele cuida e se preocupa com os seus subordinados, com os seus servos. Possamos então imitar este centurião e criar também entre nós o reino de Deus, porque o reino de Deus, queridos irmãos e irmãs, começa aqui na terra quando nós conseguimos afastar o egoísmo e o orgulho nos nossos corações e quando começarmos a orar seriamente com amor e humildade pelas outras pessoas, por quem está doente. O ancião Gabriel da Geórgia dizia que Deus só ouve as nossas orações se elas só forem acompanhadas com boas ações. O centurião teve um milagre não para ele, mas para o seu servo que estava paralítico e doente. Mas não foi só o seu servo que foi curado, porque ele, o oficial romano, o centurião, por ter pedido com amor, humildade e confiança a cura do seu servo, também ele se tornou digno de um grande crente, se tornou digno de alcançar a santidade, se tornou digno desses grandes santos e santas que adquiriram para eles o amor e o Espírito Santo. Possamos, queridos irmãos e irmãs, então tomar o exemplo do centurião romano e criar então o reino de Deus dentro de nós próprios, afastando o orgulho e trazendo a humildade, o amor ao próximo todos os dias da nossa vida. Amém.